Você deve conhecer alguém que adora fazer 1001 coisas ao mesmo tempo, não é não? Aquela pessoa que não para, que tem uma energia que não tem fim. A pessoa que é viciada em trabalho é chamada de workaholic. Essas pessoas têm que ficar muito atentas porque os exageros costumam provocar vários problemas de saúde até. Para Mariana, 24 horas ainda é pouco. Isso porque ela trabalha demais. Presta atenção na lista. Mariana é produtora de eventos, publicitária, canta numa banda de música infantil. Espera que tem mais. Ela tem uma agência de comunicação multimídia, um site sobre maternidade. E sim, ela é mãe. Te amo, mãe! Mariana trabalha umas 18 horas por dia e assume, é workaholic, ou seja, é viciada em trabalho. Eu não tenho como negar, quem me conhece sabe que eu não paro. Não paro, estou sempre me envolvendo em outras coisas e as pessoas sempre dizem, eu não sei como você consegue, nem eu sei como eu consigo, mas a gente sempre dá conta. Acredite, ela fazia mais coisas, só que começou a prejudicar a saúde, até que deu pane. Eu já estava começando a debilitar a minha saúde. Então eu tive que focar realmente, sair de alguns projetos que eu estava envolvida e focar no que realmente eu gostava de fazer, no que realmente me dava fruto. Quando está com tempo livre, ela até estranha, fica caçando trabalho. Às vezes uma reunião acaba muito cedo e a outra vai um pouquinho depois e eu fico com aquela meia hora que eu fico desesperada porque eu não sei o que fazer. Outra pessoa que também tem agenda lotada é Josemar. Ele é empresário, professor de universidade, faz trabalho voluntário e ainda se dedica aos estudos do doutorado. É um compromisso atrás do outro. O tempo aqui é contado. No dia a dia, Josemar não deixa de vir à igreja. Ele também é pastor. E como é que será que ele lida com tantas atividades e com toda essa correria do dia a dia? Estudo teologia num canto, estudo marketing no outro, estudo logística no outro, então a gente acaba tendo conflitos do cansaço mental que vem para o corpo, que às vezes dá o desânimo. O segredo de Josemar é que ele não abre mão dos momentos de diversão. Para ele, essa é a prioridade. Quando eu doso o meu tempo, não é só para o trabalho, só para os estudos, mas é também para o convívio familiar e para que eu possa ter o meu descanso, para que eu possa ter ali o meu reabastecimento intelectual, espiritual, emocional. É importante, né, reservar esse tempo para a família, para se divertir também. Tem gente que não consegue isso e aí gera uma série de problemas. Então esse é o nosso assunto agora aqui no estúdio com a psicóloga Araceli Marques, que continua no estúdio também, Paulo Souto, para a gente falar das questões trabalhistas, né, Paulo, que envolve isso aí. Bem-vinda, Araceli, mais uma vez aqui ao Bom Dia. Eu começo logo contigo, vamos fazer as honras da casa, né, Paulo? Lógico. Me explica uma coisa, essas pessoas que elas são viciadas em trabalho, nem sempre eu percebo, porque eu convivo com muitas, tá? Diga-se de passagem, nem sempre elas têm consciência de que elas estão exagerando na dose, que elas estão deixando de ter aquele tempo para se desligar e se desconectar. Isso procede? Procede, né? O termo mesmo, workaholic, ele é o dependente. E como qualquer dependente, ele não tem consciência dessa dependência. É mais fácil as pessoas que estão em sua volta, que convivem, perceberem essa dependência do que ele mesmo. Porque o que ele está fazendo é o que ele pensa o que é certo. Sim. Né? Então, ele não tem consciência dessa dimensão. O que está por trás disso? Ele quer provar alguma coisa ou é algo interno? Depende muito de cada pessoa, né? Agora, eu queria deixar claro para quem está em casa que não é uma dependência financeira do trabalho, é uma dependência meramente emocional. Então, tipo assim, eu tenho o quê? Às vezes é uma crença de desvalor. Tipo, o que seria a crença de desvalor? É uma crença irrealista de que eu sou incapaz. Então, um processo inconsciente seria eu provar para mim mesma que eu sou capaz, superdimensionando essa capacidade, trabalhando excessivamente. É como se ela colocasse uma meta muito alta, só daquela forma eu vou me sentir capaz e bem-sucedido profissionalmente. Paulo, de forma, do ponto de vista legal, né, das leis do trabalho, muitas pessoas, por exemplo, elas ficam penduradas no celular. Às vezes não só à disposição da empresa, mas realmente atuando, trabalhando com iniciativa própria. O que diz a lei com relação a isso? Aí eu não vou falar do workaholic. Né? Workaholic. Vou falar sobre quando o funcionário está em sobreaviso. Isso. Quando ele fica trabalhando com celular, bip, pager,
o TST entende que aquilo ali é considerado como tempo de serviço. Ou seja, neste caso, ele está trabalhando por determinação da empresa, que não é o caso do workaholic. Entendeu? Sim. Então, esse tempo de serviço é considerado como tempo de serviço normal, ele vai ter direito a hora extra, vai ter direito a tudo. Entendeu? Agora, muitas vezes ele não está de sobreaviso. Ele teoricamente já saiu, já foi liberado do expediente. Não, mas muitas vezes ele foi liberado do expediente da empresa, mas Sim. quando ele chega em casa, ele tem que Isso. ficar com o celular ligado, Sim. ou bip, ou um page, à disposição da empresa. Entendi. É o caso aí, nós dizemos que ele está de sobreaviso. E Por aí exemplo, ele tem tem muitos todos os gerentes direitos. que finais de semana tem que ficar com o celular ligado. Se a Exato. empresa precisar dele, então ele Tem está à que ser disposição da chamado de empresa. toda forma. Vamos falar mais então sobre essas questões. Daqui a pouquinho a gente volta depois do intervalo. Se você quiser participar com a gente, tirar dúvidas, está em tempo, viu? 2106-1930 ou 2106-1932 são os nossos telefones. Converso aqui no estúdio então com o Paulo Souto sobre a questão legal de tudo isso e com a Araceli Marques sobre o lado psicológico. Vamos voltar já já, viu, gente? Voltando com a nossa discussão aqui no estúdio agora, hoje a gente está recebendo a psicóloga Araceli Marques e também Paulo Souto, nosso comentarista de direitos domésticos, trabalhistas e previdenciários. Um assunto, aquelas pessoas que são completamente viciadas em trabalho, os impactos psicológicos disso e também o que diz a lei a respeito de tudo isso. Paulo, eu volto contigo. A gente recebeu uma pergunta agora, enquanto a gente fez essa breve pausa, do Antônio Carlos. Ele disse o seguinte: para aquelas pessoas que não estão de sobreaviso, mas acabam trabalhando em horários alternativos, que tipos de provas a Justiça reconhece em casos como esse? Qualquer prova lícita. WhatsApp, ligações de celular, qualquer prova lícita. Em 2012, o TST reformou a súmula 428, onde prevê o reconhecimento do tempo de serviço quando o empregado está de sobreaviso. Qualquer prova lícita, a Justiça aceita. Olha só que pergunta. Hoje, principalmente o WhatsApp. Né? Dá um printzinho, acabou, está tudo muito à palma da mão. Rejane de Miramar, como saber qual é o limite de cobrança que você pode ter da empresa por informações que são repassadas por aplicativos fora do horário de trabalho? É o sobreaviso. É exatamente isso que está acontecendo. Isso. Pessoal, talvez poucas pessoas conheçam, é o WhatsApp Web. Você não precisa fazer o print no seu celular. Você pode utilizar o WhatsApp no computador. Sim. E você imprime uma folha e aquilo ali é a prova. Deixa gravar, Deixa, salvo, você conecta o seu celular no WhatsApp Web, no seu computador e trabalha. Não precisa nem estar digitando no celular, digita direto no seu notebook ou no seu computador. Araceli, vamos falar um pouquinho sobre os impactos disso na família. Na minha família, por exemplo, tem pessoas que são viciadas em trabalho, elas não desconectam em momento nenhum, não tem um jantar que você não tenha um celular em cima da mesa, né? E aí, como é que as pessoas podem mostrar os sintomas para esse viciado em trabalho de que algo está dando errado? O que normalmente começa a degringolar? Bem, pela minha experiência, né, clínica, as pessoas elas não funcionam com um aviso. As pessoas, geralmente, a família avisa, o cônjuge avisa, os filhos avisam, só que elas só percebem quando tem os sintomas físicos, né? Quando existe uma somatização. Entendi. Então, assim, esse excesso de trabalho, ele vai gerar estresse. Então, ele vai gerar também doenças físicas, porque quando o psicológico ele não aguenta tanta pressão, o corpo ele vai avisar daquilo ali que já passou do limite. Então, vem dor de cabeça, vem problema estomacal, vem taquicardia, também, né? Vem, transtornos do sono. Pode causar, inclusive, depressão e transtornos de ansiedade. Porque eu percebo, sabe o seguinte, quando a pessoa é muito viciada em trabalho, ela se dedica àquilo, ela concentra, na maioria das vezes. Ela acha que ninguém é capaz de fazer aquilo, ela pega tudo pra ela, né? Tem uma questão aí nesse sentido. Tem várias regras. Isso, e acaba que a médio, ou curto, médio, longo prazo, enfim, essa pessoa ela vai se desmotivar. Porque ela vai ver que não tem como ela suprir, até abraçar o mundo com as pernas. E me parece que aí é que começa realmente talvez a depressão, ela sente que ela está no caminho errado, ela vai repensar a vida profissional. Mas nesse caso, Patrícia, aí é onde chega a demanda, né, nos consultórios de psicologia, a pessoa não enxerga o problema como sendo do excesso de trabalho. Ela enxerga como sendo eu sou incapaz de executar aquela função porque eu não estou conseguindo fazer aquilo. Eu não estou dando conta, então ela enxerga de forma distorcida a situação. Então, por isso que é importante esse acompanhamento terapêutico, porque de casa a gente não dá valor, né, a essas informações, ao feedback, olha, tu está trabalhando demais. Vê como uma crítica e não como algo a ser repensado. Essas pessoas que chegam com esse ponto já do problema, elas tendem a mudar de rumo profissional ou elas acabam se encontrando? Bem, a maioria consegue se reorganizar, se
ressignificar. Principalmente quando ela entende qual é a causa na sua própria vida de ter buscado essa supercompensação no trabalho, né? Então, assim, a Organização Mundial de Saúde, ela classifica o que é saúde com bem-estar biopsicossocial. Então, se eu foco somente no trabalho, eu vou deixar de atender uma demanda social, familiar, porque assim, se eu fecho só trabalho, eu não tenho tempo de falar com as minhas amigas, eu não tenho tempo de estar num ambiente familiar com qualidade, porque estar em família com o celular, você não está em família. Nunca. Não está. Então, é importante a qualidade dessas relações. Você falou uma coisa interessante, é supervalorização do trabalho, às vezes isso esconde alguma coisa, né? Se a pessoa está dando um peso tão importante ao trabalho assim... Sempre esconde. E aí pode ser qualquer coisa? Sim. Pode ser. Geralmente é a crença de que você é incapaz. Então eu quero provar isso para mim mesma, não é para outras pessoas. Porque a maioria das pessoas fala, você é muito bem no seu trabalho, parabéns, porque eu admiro muito você. Mas isso não tem peso para ela. Você é workaholic, Paulo? Olha, esse nome para mim eu sempre... E a reforma trabalhista vem o reconhecimento da jornada do teletrabalho. Aí tem que ser muito bem administrado para não cair no workaholic. Porque aí é como se fosse um estímulo, é uma porta aberta. Aí não vai ter nenhum reconhecimento mais, porque você tem um teletrabalho, você não vai ter direito a hora extra, você vai ter aquela jornada que você vai ter que administrar. Se você exceder, problema vai ser seu. Eu me considero workaholic. Minha editora está aqui mandando várias perguntas, várias interrogações. Sim, eu me considero workaholic. Eu me considero porque às vezes a gente... realmente, ela está dizendo, você já superou. A gente melhora um pouco com o passar do tempo. A gente consegue ter um momento de paz em casa, desconectada, desligada. Mas a gente que é jornalista, né? Você quer ficar vendo as notícias o tempo inteiro. E aquilo, quando você vê, está te consumindo. Eu preciso ter um grande sacrifício para me desligar do celular. Porque às vezes, como eu não tenho secretária no meu consultório, a minha agenda é feita pelo WhatsApp. Olha, o paciente manda uma mensagem, eu quero um horário, eu não vou poder ir nesse horário, me arruma outro horário. Então, às vezes, eu tenho que desativar o Wi-Fi, o 3G do meu celular, para eu conseguir me concentrar no resto da vida. Na minha vida. E é um esforço, não é uma coisa natural e espontânea. Uma pergunta muito interessante que me fizeram uma vez é assim, você é jornalista o tempo inteiro? Ou você é jornalista enquanto está dentro da TV Cabo Branco? Da mesma forma, você quando chega em casa, a psicóloga fica lá? Ou não, você leva ela para casa também? Eu tenho que me esforçar para ela ficar no consultório. Aí, já tá rindo da minha cara. Não, eu não estou rindo da sua cara. Mas eu tô rindo, não. O que é que eu consegui me desvincular um pouco do workaholic. Por quê? Eu tenho um site na internet há 20 anos, onde eu tiro dúvidas gratuitas da sociedade brasileira há 20 anos. Hoje, eu acho que eu já consegui me disciplinar. Entendi. Pelo menos eu acho que minha família acha isso, né? Vamos perguntar, né, Paulo? Porque esse diagnóstico ele é meio parcial. Mas eu acho que eu já consegui. Claro, a gente sente que melhora. Porque hoje eu estou na jornada de teletrabalho, que foi reconhecida agora na CLT, no serviço público, na minha área, eu trabalho no teletrabalho há 10 anos. Olha aí. Então, tenho que saber administrar isso, porque senão você entra numa parafernália, você não tem controle. Você tem que ter uma jornada de trabalho, você tem que definir aquilo. Eu vou fazer isso, um exemplo, eu trabalho uma média de 50 processos por dia. Uau. Eu não excedo mais do que isso. O meu controle é seu. É um controle que eu faço. Porque senão, né? Pode ter 100 processos, se eu tenho prazo, então eu trabalho com 50. Trabalho com 30, eu não vou exceder. Agora, tem colegas que eu reconheço que eles, enquanto não terminar aquele serviço o dia todo, então ele passa 24 horas... Virado trabalhando. Você ia dizer, Araceli? Qual é o maior estímulo para o workaholic? É porque trabalhar é bom, faz bem, né? Tanto financeiramente você recompensa, como a autoestima. Você é valorizado no seu trabalho, você é valorizado na sua família pelo seu trabalho. Então, existe uma funcionalidade para o trabalho. Claro. O que as pessoas precisam entender em casa é a medida. É ter o equilíbrio desse trabalho com as outras coisas que são importantes na vida de cada pessoa. Claro, porque muitas vezes o trabalho é o único ponto em que essa pessoa é valorizada. Vai bem na vida dele. É óbvio que ele vai investir tempo e o que mais tiver que ser e sacrificar tantas outras coisas por causa disso. Porque a gente precisa investir nas coisas que não estão bem também. É um desequilíbrio, claro que é um desequilíbrio. Exatamente. Araceli, obrigado pelo papo, foi ótimo. Adorei. Prazer sempre estar aqui. Prazer recebê-la mais uma vez. Parceiro, terça que vem a gente conversa mais sobre os workaholics ou não, as pessoas que estão aí na luta. Gostou? Tá vendo? Vivendo e aprendendo com esse Bom Dia Paraíba. Você me perguntou, Paulo, você vai falar sobre o workaholic? Que danado. Valeu, meu amigo. Bom dia pra você. Boa semana, viu, gente? Até a próxima.